Então, a gente começa a prática com os joelhos apoiados no chão, joelhos juntos, pés juntos. O Antônio Tigre está aqui, ele vai demonstrar as posturas. Vajrasana. Joelhos juntos, pés juntos. Une bem os tornozelos, senta lá nos calcanhares. Cerra os punhos, pode deixar um bloquinho na sua frente, ou uma almofadinha, alguma coisa para você apoiar a testa, é bom. Pode ser um pouquinho mais para perto de você, Jéssica. Cerra os punhos e traz os punhos, as mãos fechadas na altura do umbigo. Revolve esse baixo ventre para dentro e para cima e desce com o peito aberto, testa no seu suporte. Cerra os punhos lá na altura do umbigo. Mostra de novo o tigre. Aqui, Lúcia. Então, ó, fecha as mãos, cerra os punhos lá na altura do umbigo e desce com o peito aberto, testa no bloquinho. Ficou muito perto, né, Jéssica? Eu que falei bobagem. Pode baixar ou afastar. Então, relaxa os cotovelos. Abaixa o bloquinho, Jéssica, uma altura. Relaxa os ombros. Deixa os ombros e os cotovelos derramarem para o chão. A pele da testa no contato com o bloquinho desliza do couro cabeludo em direção às sobrancelhas. E não das sobrancelhas para o couro cabeludo. Dessa forma, a gente acalma o cérebro frontal, esse eu fazedor. Inspira, abre espaço nas costelas, abrindo, alargando o anel diafragmático. Ao exalar, solta, cede, deixa as mãos penetrarem no baixo ventre, massageando intestinos, bexiga, útero, ovários, para quem os tem, raiz dos testículos, para quem os tem. Então, quanto menos consciente a gente está, mais a gente é guiado, guiada pelas antigas impressões que geraram os padrões de comportamento. A gente quer criar uma nova forma de existência. Relaxa os cotovelos. Deixa os cotovelos pesarem. Relaxa os ombros. Inspiração bem longa, bem profunda. Exalação completa. Pode soltar o ar pela boca num suspiro. Solta um som. Entrega tudo. Desfaz as resistências. E estende os braços lá na frente, abrindo as palmas das mãos no chão. Pode manter o bloquinho ou tirar. Estica os cotovelos. Alonga as cinturas. Deixa os quadris bem pesados, as virilhas fundas. Solta a base da nuca, o pescoço, a cabeça. E vai girando a parte interna dos braços para cima. A parte externa dos braços para baixo. Gira as palmas das mãos para cima, como quem vai ver se vai chover, para sentir esse giro. Deltoides, que são essas almofadinhas dos ombros, giram de dentro para fora. Tira os cotovelos do chão com as palmas das mãos para cima. Isso, e vai girando. Tríceps e axilas externas para baixo. Bíceps para cima. Mantenha esse giro e volta só as palmas das mãos para o chão. Abre bem as palmas das mãos no chão, raiz dos polegares e dos indicadores firmes. Estica bem os cotovelos. E vem para 4 apoios.
Deixa os joelhos juntos e os pés separados. Pode colocar o bloquinho entre os pés. Mostra, por favor, Tigre. E a gente vai sentar lá em Virasana, na postura do herói. Então, o bloquinho nas diferentes alturas, ou almofadinha, o que você precisar, fica para os isquios, tá? E todos os dedinhos dos pés apontam para trás. Os pés ao lado dos quadris. O calcanhar não pega a coxa. Tá? O calcanhar está por fora da coxa. Joelhos juntos, pés afastados. Se você pode, senta direto no chão. Entrelaça todos os dedos das mãos na raiz, quebra pelos punhos lá na frente, ombros para trás e para baixo, eleva os braços, abre as palmas das mãos. Mantém os polegares unidos, a pontinha dos polegares unidas. E aí eleva o queixo, eleva o peito, inspira, cresce no eixo, eleva os braços para cima e suavemente para trás. Isso. E aí sente o quanto você pode, ao inspirar, erguer pulmões e coração, elevando igualmente frente, laterais e costas. E ao exalar, relaxa os ombros. Vai fazendo aquele giro dos deltoides internos para os externos. Os tríceps vêm para frente agora, os bíceps para trás. Estica ao máximo os cotovelos numa última respiração. E desce os braços lateralmente. Muito bom. Gira o pescoço e a cabeça 3 vezes para um lado, respirando. Gira, faz um giro completo, um grande círculo. Quando for lá atrás, pode abrir a boca, soltar um som, ou faz um biquinho e projeta o queixo lá para cima, quando for atrás. 3 vezes para um lado, 3 vezes para o outro, no seu tempo, no seu ritmo. Solta a base da nuca, relaxa o pescoço. Nos espacinhos que você sente que tem mais dureza, mais rigidez, você respira e vai mais devagar. Fez 3 vezes para um lado, bem consciente, 3 vezes para o outro, bem lento, bem consciente. Para no centro. Troca o entrelace dos dedos das mãos. Abre as mãos, espalma lá na frente, quebra pelos punhos, ombros para trás e para baixo. Eleva os braços. Isso. Agora não projeta a cabeça para frente. Eleva o queixo, base da nuca para trás. E o mais importante, respira. A diferença da yoga para outras práticas é que a gente faz de forma consciente, a gente sustenta a nossa presença em cada inspiração, em cada exalação, observando os padrões mentais que vêm à superfície. Isso, deixa os joelhos bem juntinhos, Ju, os pés afastados, mas os joelhos juntos. Alonga as vértebras lombares, não deixa o bumbum arrebitar. Isso, mas desce os ombros para longe das orelhas. Uma última respiração, abre as palmas das mãos, estende a coluna, eleva o peito e desce os braços lateralmente. Muito bom. 3 vezes para um lado a cabeça, bem grande. Essa segunda vez dá para fazer um círculo maior. Lento, como se você tivesse tinta na coroa da cabeça, você vai desenhar o maior círculo possível. 3 vezes para um lado, 3 vezes para o outro. No seu tempo, no seu ritmo, bem respirado esse movimento. Inspiração longa, exalação completa, sentindo se tem algum pontinho que resiste mais, e aí você passa mais devagar, mais respirado. Libera essa tensão. A gente guarda muito controle
no pescoço. Então, no meu livro, lá no final, vocês vão encontrar o primeiro apêndice, ele é a anatomia emocional. E vocês vão ver que eu falo sobre a alta vibração e a baixa vibração de cada parte do corpo. Terminou 3 vezes para um lado, 3 vezes para o outro, parou no centro, Adho Mukha. Agora a gente vai esticar muito esses joelhos, é importante. Os joelhos estão dobrados já há um tempinho, agora com vontade, estica os joelhos. Abre as palmas das mãos, abre as solas dos pés, empurra o topo das coxas lá para trás. Pernas firmes. Relaxa o pescoço, solta o peso da cabeça. Então, no livro, eu digo o seguinte: o pescoço e a garganta são o elo entre a cabeça e o coração. É uma ponte que muitas vezes está interditada ou quebrada. E isso explicita a verdade como um espaço onde é possível relaxar. Quando você fala a sua verdade, você relaxa o pescoço. Estica bem as pernas, usa as pernas e os braços para o pescoço relaxar. Estende os braços, estende as pernas, topo das coxas lá para trás, virilhas fundas. Apoie os joelhos no chão, joelhos afastados e dedões dos pés unidos, criança se espreguiçando. Então, vai sentindo cada variação de pernas, o que que muda. Agora, joelhos afastados e dedões dos pés unidos. Solta o pescoço e a cabeça. Deixa o bumbum pesar para os calcanhares. Toda postura de yoga tem um ponto fixo a partir do qual a gente estende, dobra ou torce. Nesse caso, são os quadris, pesando para os calcanhares. Abre bem as palmas das mãos, estica os cotovelos e aí começa a fazer aquele trabalho. Tira os cotovelos do chão, mas gira firme. Bíceps para o teto, tríceps e axilas externas para o chão. Todos os dedos das mãos carimbando o chão. Relaxa a base da nuca. Relaxa o pescoço. Solta o peso do cérebro. Pega o bloquinho e queixo no bloquinho. Então, você vai trazer esse bloquinho na sua frente e vai apoiar nas diferentes alturas. Veja o que é bom para você. Pode dobrar a almofadinha mais, para ela ficar mais alta. Queixo lá na frente, as mãos em copinho agora. As mãos assim, em aranha. Isso, Ju, acho que dá para dobrar ela mais uma vez. Pega a parte mais durinha para apoiar o queixo. Isso. E queixo lá na frente. Lá na frente. Lá na frente. Penetra com o meio da coluna. Penetra com as escápulas para dentro da carne. Estica os braços. Tira os cotovelos do chão. Estica os braços. Gira deltoides internos para os externos. Deixa essa cervical flexionar. Alonga a garganta. Eleva mais o queixo para frente, para frente. E volta a apoiar a testa no chão. Chapa as mãos no chão. Respira. Agora, mantém essa região clavicular, essa região escapular viva. Ombros, estica os cotovelos, tira os cotovelos do chão. Solta o pescoço e a cabeça. Mais uma vez, queixo lá no bloquinho. Então, essa região do pescoço, da garganta, na baixa vibração, fala de autopiedade, de não ser boa o suficiente, um sentimento de não merecimento, questões com autoestima, necessidade de controle, rigidez de ponto de vista. Tira os cotovelos do chão. Leva o queixo para frente, para cima. 3 respirações mais. Penetra com as escápulas, penetra com o meio da coluna. Está associado
a supressão da sua própria expressão, culpa, negação e retenção da sua verdade, uma tendência a se esconder de alguma forma, falta de clareza. Então, vamos mobilizar essa região. Eleva mais o queixo para frente, penetra com a coluna cardíaca. E tira o bloquinho, testa no chão, ou no bloquinho mais baixo, veja o que é bom para você hoje. Solta a base da nuca, deixa a pele da testa deslizada, o couro cabeludo em direção às sobrancelhas. Estica ao máximo os braços, quadris pesados, cinturas longas. Adho Mukha. Estica as pernas, estica os braços. Agora, penetra com o meio da coluna, leva o peito em direção aos joelhos, ergue os isquios. Estica ao máximo as pernas. Pé direito entre as mãos, Trikonasana, postura do triângulo. Agora, com essa memória do bloquinho no queixo, do queixo no bloquinho. Pode usar o bloquinho para apoiar a mão direita ou coloca a mão direita no tornozelo ou na canela. Agora, estica as duas pernas. Eleva o braço de cima, completa a postura. Estica os joelhos. Cabeça para trás. Cóccix para frente. Estica bem as pernas, empurrando o calcanhar externo do pé de trás. Abre o peito. Estica as duas pernas, Jazz. Trikonasana. Isso. Abre as solas dos pés no chão. Puxa as patelas dos joelhos para cima. Estica mais a perna da frente. Penetra com o cóccix, alonga as cinturas e agora aquele queixo do bloquinho. Eleva o queixo bem elevado, cabeça para trás. E aí gira baixo o ventre, abdômen, costelas, peito, pescoço e cabeça da direita para a esquerda, se não dói a cervical ao girar o pescoço, se não, olha para frente. Se irradia como uma estrela, pernas e braços, ombros para longe das orelhas. E volta, uma mão de cada lado do pé, corredor. Estica bem a perna de trás, dobra o joelho da frente. Ergue o peito, aquele peito aberto. Rola os ombros para trás. Eleva o queixo. Respira, estica bem a perna de trás. Adho Mukha. Estica pernas, estica braços. Pode fazer esse Adho Mukha um pouquinho maior, Jazz. E pé esquerdo à frente, Trikonasana, postura do triângulo. Chapa o pé direito lá atrás, mão esquerda no tornozelo, na canela ou no bloquinho. Agora, empurra a bola do dedão do pé da frente. Empurra o calcanhar interno, a parte de dentro do calcanhar esquerdo. E empurra o calcanhar externo direito, a borda externa do pé direito. Estende os dois braços, estende as duas pernas. Penetra fundo com a nádega esquerda. Cóccix para dentro, cabeça para trás. Isso, mais, Ju. Nádega esquerda para frente, na direção da janela. Cabeça para trás. Estica os dois braços. Estica os braços. Rola os ombros para longe das orelhas. Cabeça para trás. Pernas firmes, braços firmes, alonga das laterais do osso púbico ao queixo e vai girando. Baixa o ventre, abdômen, costelas, peito, pescoço e cabeça, se não dói a cervical, gira. Da esquerda para a direita, mantendo o ombro esquerdo para trás. Se a cervical dói, olha para frente. As 3 últimas respirações, agora estica ao máximo as pernas, estica ao máximo os braços, cóccix para dentro, cabeça para trás, se irradia,
Abre as solas dos pés, sente as palmas das mãos, a coroa da cabeça. E vem para o corredor. Uma mão de cada lado do pé esquerdo, dobra o joelho, estica a perna de trás, tirando o calcanhar de trás do chão. Faz um bom corredor, abre o peito. E Adho Mukha. Estica bem as pernas agora. Firmeza nas pernas. Apoie os joelhos no chão. Passa o cinto nos dois tornozelos, desculpa. E a gente vai fechar esses tornozelos bem apertadinho para repetir Vajrasana, mas agora com os tornozelos amarrados. Então, pode usar uma echarpe, pode usar até uma camiseta. Quem está usando o cinto, fecha com a fivela para frente, bem apertadinho, e depois gira a fivela para trás, para não ficar marcado, tá? Fivela para trás. A gente não ficar com uma tatuagem de fivela. A gente pode lembrar da yoga de outras formas, né? Não precisa ser com tatuagem de fivela. Então, passou as pernas para trás, senta nos calcanhares. Se você tem uma mantinha ou uma almofadinha firme, fina aí, você pode colocar essa mantinha lá entre as coxas e as panturrilhas. Mostra, Antônio. Colocando essa mantinha lá dentro dos joelhos. Tá vendo? Ó, o Antônio abriu a manta para ela ficar fininha e aí vai lá dentro dos joelhos. Isso é muito bom para abrir espaço nos joelhos. Puxa mais os dois lados igualmente. Lá dentro dos joelhos, Jess. Mais para dentro. Isso. E aí senta nos calcanhares. Entrelaça todos os dedos das mãos atrás das costas. Joelhos bem juntos, tornozelos bem juntos. Eleva o peito. Rola os ombros para trás. Vértebras lombares longas. A tendência, mostra, Antônio, é arrebitar o bumbum assim, ó. Afasta as mãos um pouquinho para a gente ver. Não, deixa as vértebras lombares longas, ó. E aí penetra com a torácica. Ergue o peito. Lembra do queixo no bloquinho. Pode elevar o queixo com vontade. Eleva o peito, eleva o queixo, alarga as clavículas, como se os ombros fossem se juntar lá atrás. Sempre tem um lado que é mais ativo e outro mais passivo. Rola igualmente ambos os ombros para trás. Respira no topo do colo e penetra com ambas as escápulas para dentro da carne. Desce suavemente o queixo agora, quem elevou muito, Ju tá bom. Antônio, Lúcia, podem descer um pouquinho o queixo. Desce um pouquinho o queixo, isso, mais um pouquinho. Afasta mais as mãos dos quadris, uma última respiração aí. Se você sente que está muito desafiador, fica. Se o seu ombro teve machucado ou está machucado, fica aí. Se você sentir que dá, desce com o peito aberto, testa no chão ou no bloquinho, mantendo os braços lá para trás. Punhos longos, rola os ombros para longe das orelhas, penetra com as escápulas. Respira no topo do colo, afasta mais as mãos dos quadris. Uma última respiração, estica os cotovelos ao máximo. E relaxa. Solta os braços ao longo do corpo. Balaça na postura da criança. Braços ao longo do corpo com as palmas das mãos para cima. Descansa um instante, deixa os ombros relaxarem. Quadris bem pesados em contato com os calcanhares. Apoia as mãos na altura dos ombros. Vem desenrolando vértebra por vértebra. A cabeça é a última que se encaixa. Reencontra o eixo. Troca o entrelaço dos dedos das mãos atrás das costas. Coluna lombar longa. Ergue o peito.
Alinha a base da nuca com o cóccix. Respira no topo do colo. Eleva suavemente o queixo, Jazz. Alarga as clavículas. Isso. Eleva as axilas do peito. Respira no topo do colo. Então, a alta vibração desse pescoço, dessa garganta, fala de comunhão entre sentimento, pensamento e ação. Cria um fluxo livre entre o silêncio e a palavra. Você tem coragem para exercer a sua autenticidade, a sua impressão digital energética única. Você tem flexibilidade para enxergar sob diferentes perspectivas. Inspira, ergue o coração, abre o peito. Se você desceu para o outro lado, desce com o peito aberto, testa no chão ou no bloquinho. Agora, rola os ombros para longe do chão. Rola os ombros para longe das orelhas. As duas escápulas para dentro da carne. Ombros e escápulas na direção dos quadris. Eles rolam por trás das costas na direção dos quadris. Estica os cotovelos ao máximo, não quebra nos punhos, punhos longos. Segura um limãozinho entre as mãos, sem espremer o limão. Uma última respiração. Estica ao máximo, traz as mãos na direção da cabeça. E volta, relaxa os braços. Relaxa tudo um instante. Pode tirar o bloquinho se preciso. Solta um suspiro. Apoia as mãos na altura dos ombros. Vem desenrolando vértebra por vértebra. Reencontra o seu eixo. Sente o eixo com essas vértebras longas. Vem à frente, apoia as mãos, revira os dedinhos dos pés lá atrás. Vajrasana 2. Revira os dedinhos dos pés e senta nos calcanhares mais uma vez. A gente não vai ficar muito tempo, tá? Mas é importante agora trabalhar com os dedinhos dos pés revirados, abrindo as solas dos pés. Encontra o eixo. Inspira profundo. Exala no eixo. Deixa abrir a raiz dos dedões, especialmente uma última respiração. Firmeza. Volta à frente as mãos, peitos dos pés no chão, Vajrasana 1. Volta para o que você fez antes. Senta nos calcanhares, tronco elevado, alinha a base da nuca com o cóccix. Senta lá, Lúcia. Isso, respira no eixo, acalma a mente, o olhar fixo num ponto do lado de fora, por dentro repousa no coração. Segunda vez. Vai à frente, revira os dedinhos do pé lá atrás, a segunda vez é mais fácil. Vai lá na raiz dos dedos e senta nos calcanhares. Respira. Não é um longo tempo de permanência. Abre as solas dos pés. Abre os arcos dos pés. Algumas medicinas tradicionais trabalham só nos pés. Os pés têm todos os órgãos. Toda a coluna está aí. Uma última respiração. Desinfla o abdômen, lombar longa, Jess. E volta, vai à frente, só os peitos dos pés no chão. Isso, senta no eixo, o olhar contemplativo, coluna longa, encontra o eixo, deixa as canelas se abrirem no chão, especialmente esses tornozelos frontais. Última vez, vai à frente, revira os dedinhos dos pés. Abre as solas dos pés. Abre os arcos dos pés, a raiz dos dedos, senta no seu eixo com as vértebras lombares longas. Respira. Flexibiliza as solas dos pés.
Uma última respiração. Peito aberto, mas a lombar longa. Umbigo vai para as costas. E volta com os peitos dos pés no chão. Muito bom. Senta lá mais uma vez. Sente como abrir os tornozelos. A Adho Mukha com os tornozelos amarrados. Vai à frente, pés juntos. Pode unir os polegares, a pontinha dos polegares. Tudo junto. Essa variação é muito boa para lombar. Pernas unidas, pés unidos, polegares unidos, a pontinha dos polegares. Faz um bom Adho Mukha. Estica os joelhos agora, importante. Abre as solas dos pés, alarga os pés como patas na terra. E respira, eleva os isquios, relaxa o pescoço e a cabeça suavemente. Pernas firmes e estáveis, braços firmes e estáveis. Apoia os joelhos no chão, passa as pernas para frente, tira o cinto. Ou tira assim como o Antônio está mostrando, com as pernas esticadas em Uttanasana. Tirou o cinto, faz uma Adho Mukha com os pés na largura dos quadris, as mãos na largura dos ombros. A gente vai usar agora essa consciência dos pés. Sente os pés na terra. Pé direito entre as mãos, Trikonasana, mais uma vez. Pode trazer o bloquinho com você. Faz um bom Trikonasana, as duas pernas esticadas. Mão direita no bloquinho ou na canela. Faz o melhor Trikonasana que você puder. Pernas firmes, abre as solas dos pés. Respira. Você já fez o Trikonasana hoje. Então, faz melhor agora. Pé esquerdo chapado no chão, sente, guarda essa memória desse pé. Dobra o joelho direito. Vai para Ardha Chandrasana. Então, você vai deslizar. O Antônio vai mostrar para esse lado, ó. Você vai dobrar o joelho direito, braço esquerdo para cima, Antônio. Você desliza o bloquinho para frente, arrasta o pé de trás e eleva a perna de trás. Postura da meia-lua. Foco no olhar. Lembra aquele foco que eu falei por fora, o bloquinho, Lúcia? Para o lado de fora. A gente faz uma diagonal com o dedinho mindinho para fora com esse bloquinho. Estica as duas pernas. Abre agora a sola do pé esquerdo na massa de ar. Como se você estivesse empurrando uma parede com esse pé. Foco no olhar. Se não tiver foco no olhar para frente, não tem equilíbrio. Bola do dedão do pé da frente, firme no chão, eleva mais a perna de trás, Lúcia. Abre a sola do pé de trás como se estivesse empurrando uma parede. Não deixa o pé da frente girar para dentro. E volta para o Trikonasana, para a postura do triângulo. Faz um triângulo mais bonito, estende as cinturas, usa os braços, usa as pernas. E volta para o corredor, faz um bom corredor. Respira, inspira e expira pelo nariz. Adho Mukha. Estica pernas e braços. Abre as solas dos pés. Abre as palmas das mãos. Muito bom. Pernas e braços como órgãos de ação, permitindo que a coluna se estenda, relaxe, que a informação passe por toda a extensão do sistema nervoso. Pé esquerdo à frente, Trikonasana mais uma vez, agora para o lado esquerdo. Faz um bom Trikonasana, ele é a sua base para o Ardha Chandrasana, a postura da meia-lua. Então, pernas firmes. Observe esse pé da frente, não deixe ele girar para dentro, porque depois, quando a gente vai para o Ardha Chandrasana, ele tem essa tendência, não deixa. Sente os pés, vitalidade nas pernas, estamina, estica essas pernas, puxa as patelas para cima.
Se irradia como uma estrela, penetra com a nádega esquerda, cóccix para dentro, cabeça suavemente para trás, lembra do queixo no bloquinho? Dobra o joelho esquerdo, avança com o bloquinho para uma diagonal em relação ao dedinho mindinho para fora, arrasta o pé de trás, eleva a perna direita. Agora, abre a sola dessa perna, desse pé de trás. Lúcia, o bloquinho para fora, na direção do sofá. E para mim, mais, para mim. Bola do dedão do pé da frente, cuidado com esse pé da frente que gira para dentro. Estica as duas pernas, penetra com a nádega esquerda, olha o pé de trás, vivo, abre a sola do pé, empurra o calcanhar do pé de trás na massa de ar. Se o pé de trás fica bobo, a perna de trás fica pesada. Ativa esse pé de trás. Uma última respiração aí, estica as pernas, estica os braços, caiu, volta, não tem problema. Se irradia, foco, equilíbrio, Ardha Chandrasana, uma postura de meditação. A gente tem que aprender a meditar nas posturas de equilíbrio. Eleva mais a perna de trás, abre a sola do pé de trás, flex nesse pé de trás. E volta para o Trikonasana. Pousa esse pé lá longe. Faz um bom Trikonasana, respira. E volta, faz o corredor. Abre o peito no corredor, cresce, estende. Apoia o joelho direito no chão, ergue o tronco, mãos nas cinturas. Pode apoiar o joelho numa mantinha, numa almofadinha, mas é importante saber que o que apoia é a parte superior do joelho e inferior da coxa, não é a patela, tá? Ótimo. Mais uma vez, entrelaça todos os dedos das mãos atrás das costas. Então, a gente está repetindo algumas coisas. E aí, quando a gente faz de novo, a gente faz melhor. A gente já abriu aquele espaço inicial, agora a gente vai para um território novo. Eleva o queixo, eleva o peito. A saúde do pescoço, a flexibilidade do pescoço, está diretamente ligada à saúde e flexibilidade da coluna como um todo, mas especialmente aí da coluna cardíaca, da cintura escapular. Então, eleva o peito, respira no topo do colo, afasta as mãos dos quadris, avança com os quadris. Ótimo. Mantendo os ombros para trás e para baixo, eleva os braços pelas laterais, entrelaça todos os dedos das mãos, menos os indicadores, selando Kali Mudra. Estica os cotovelos, avança com os quadris, ergue o peito, olha lá para cima, faz um arco na coluna. Em algumas correntes de yoga, essa postura também é conhecida como Ardha Chandrasana, a postura da meia-lua. Eleva o peito, a lua crescente, eleva o queixo, cresce. E volta com elegância, desce os braços. Você pode ficar aqui avançando com as mãos nas cinturas, puxa o osso púbico para o umbigo para o peito, não deixa o abdômen estufado, tombando para baixo. Ergue o peito. Se você sente que dá, apoia a mão esquerda sobre a coxa e pega o pé direito lá atrás. Se for possível, gira a palma da mão para baixo, os dedinhos da mão para frente e traz esse pé ao lado do quadril, na face externa, como a gente fez em Virasana. Empurra a mão esquerda contra a coxa para erguer o peito, não desce o tronco. Ergue o peito. Quem está com as mãos nas cinturas, polegares lá no sacro, um cotovelo em direção ao outro. Isso, mais ainda, como se os cotovelos fossem se encontrar. Uma última respiração, onde quer que você esteja, foco no olhar, apoia a sua atenção interna no coração e volta com elegância, apoia essa canela no chão, estica a perna da frente, Ardha Hanumanasana, meia postura do macaco sábio que saltou o oceano da Índia até o Sri Lanka para salvar a princesa Sita. Estica essa perna. Então, Hanuman salta do sul da Índia até o Sri Lanka nessa postura, com as duas pernas esticadas, para salvar Sita. Sita
é a pureza da nossa alma. Então, é essa alma que se queimou no fogo do mundo que o coração resgata com toda a sua sabedoria. Peito do pé e dedos para a canela, mãos no chão ou nos bloquinhos. Eleva o peito, inspira. Exala, desce, caminhando com as mãos à frente. Abdômen na coxa, peito em direção ao joelho, testa em direção à canela. Agora, puxa o peito do pé e os dedos para a canela. Caminha com os bloquinhos à frente, caminha com as mãos à frente. Dá para apoiar essas mãos no chão. Lúcia, isso é muito instável assim. Isso. Quadril esquerdo para trás. Quadril direito para frente. Solta o pescoço e a cabeça, desinfla o baixo ventre. Força nessa perna, uma última respiração, coragem. Solta a cabeça. E volta para o corredor. Adho Mukha. Estica pernas e braços. Faz um Adho Mukha bonito agora. Olha o espaço que a gente abriu. Olha como as pernas estão vivas. Pé direito à frente. Joelho esquerdo no chão. Ergue o tronco. Mãos nas cinturas. Troca o entrelaço dos dedos das mãos atrás das costas. Agora, observem o seguinte, tem uma tendência aqui, a perna da frente, esse quadril, ele fica mais elevado, né? Desce o quadril da frente, alinhando as cristas ilíacas. A gente quer as duas cristas ilíacas alinhadas e os dois quadris alinhados. Não deixa um quadril para frente e outro para trás. Alinha assim e alinha assim, tá? Mãos lá atrás, troca o entrelaço dos dedos das mãos, se não trocou ainda, ombros para trás e para baixo. Eleva o peito, eleva o queixo, respira no topo do colo. Laterais do pescoço longas e macias, base da nuca suavemente para trás. Ergue mais o coração, avança com os quadris, afasta as mãos dos quadris. Respira. Deixa abrir essa virilha frontal. E mantendo os ombros para trás e para baixo, eleva os braços. Troca o entrelaço dos dedos das mãos, indicadores não se cruzam. Kali Mudra, estica os cotovelos. Agora, ergue as cinturas, ergue a coluna, ergue pulmões e coração pela força dos braços, faz um arco na coluna, olha lá para cima, os indicadores apontam para cima e para trás, para cima e para trás, para cima e para trás. Faz aquele arco lindo, a lua crescente, leva as costelas embaixo do peito, cresce mais. Respira e desce os braços, mãos nas cinturas. Se você fez para o outro lado, pega o pé lá atrás. Se não, fica com as mãos nas cinturas, vai avançando com os quadris, penetrando com o cóccix. Pegou o pé, vê se dá para girar. Palma da mão para baixo, dedos para frente. Toda a lateral direita para trás. Toda a lateral esquerda para frente. Quem está com as mãos nas cinturas, polegares vêm lá no sacro, um cotovelo em direção ao outro e ambos os cotovelos para baixo. Ombros para baixo. Eleva o peito, onde quer que você esteja. Respira com o peito aberto. Traz esse pé na lateral externa do quadril, quem pegou. Uma última respiração. Lembra do arco na coluna do Ardha Chandra? Eleva o peito, eleva o queixo. E volta com elegância, apoia a canela esquerda no chão, estica a perna direita. Aqueles alinhamentos dos quadris que eu mostrei valem aqui também. Então, não tem um quadril mais alto do que o outro, nenhum mais para trás e outro mais para frente. Para encontrar esse alinhamento, leva o quadril direito para trás, porque a tendência dele é ir para frente. Desce esse quadril direito. Abre a sola do pé. Peito do pé e dedos para a canela. Respira. Então, quando a gente trabalha essa musculatura posterior das pernas, a gente está trabalhando
os padrões ancestrais, as histórias que a gente recebeu, os padrões de comportamento que a gente recebeu da nossa ancestralidade. E a gente quer dar saltos quânticos para ter novas experiências na Terra. Estica bem essa perna, puxa o peito do pé e os dedos para a canela, ativa esse pé e desce abdômen na coxa, peito no joelho, testa o queixo na canela. Então, quanto menos consciente, mais a gente repete um modo de ser que preza pela sobrevivência e não atinge a vida em si, que está intimamente ligada a experimentar, a dar e receber num fluxo livre. A doença é um bloqueio de energia. Algumas vezes o que está bloqueado é uma memória, uma morte, uma provação que você não conseguiu digerir, que você não conseguiu assimilar. E agora é a sua hora de liberar. Inspira, exala num suspirão e solta, esticando essa perna com vontade. Assimila, integra, entrega. Solta um som. E volta para o corredor. Muito bom. E volta para o Adho Mukha. Maravilha, hein? Pernas vivas, coluna longa, pescoço relaxado. Inspira, prancha. Expira, Chaturanga Dandasana, cotovelos coladinhos no tronco. Urdhva Mukha, inspira. Adho Mukha, expira. Ótimo. Apoiem os joelhos no chão um pouquinho e venham aqui ver. Então, olha só. Ele está lá em Adho Mukha. Inspira, vem para a prancha. Alinha ombros e punhos. Expira, Chaturanga. Quem desce é o peito, ó. Chaturanga, cotovelos coladinhos no tronco. Você fica flat em relação ao chão. Urdhva Mukha, aí o quadril avança e o peito eleva, aquele queixo do bloquinho. Só o peito dos pés está no chão, estão vendo? Não dá para ver muito por conta da cor da calça. E não dá para ver muito por conta da calça. O computador fez uma mãozinha para baixo. Adho Mukha. Agora, pernas fortes. Estica as pernas. Gente, é muito louca a tecnologia, né? Essas coisas que aparecem assim na tela de repente. Estão nos ouvindo. Estica as pernas, estica os braços. A única liberdade real é da pele para dentro. Por isso é que a gente precisa cultivar essa relação íntima com o nosso próprio ser. Inspira, prancha. Alinha ombros e punhos. Agora, Chaturanga, desce com o peito. Se preciso, apoia os joelhos no chão. O peito, Jess, não o quadril. Só o peito que desce entre as mãos. Pode apoiar os joelhos no chão para fazer isso. Urdhva Mukha, peitos dos pés no chão. Eleva o peito, eleva o queixo. Tira os joelhos do chão. Afasta os ombros das orelhas. Clavículas largas, Ju. Não deixa os ombros subirem. Isso, mais ainda, vai. Adho Mukha. Muito bom. Jazz, então, para o Chaturanga, apoie os joelhos no chão, tá? Que é mais fácil descer com o peito entre as mãos. Inspira, prancha, última vez. Chaturanga, cotovelos coladinhos no tronco. Isso, agora desce o peito. Desce o peito. Urdhva Mukha, ergue o peito, faz um arco. Estica os braços, eleva o queixo, eleva o peito. Rola os ombros para trás, clavículas largas, Ju. Adho Mukha, muito bom. Maravilha. Pernas firmes, braços firmes. Caminha com os pés em direção às mãos, até as pernas ficarem perpendiculares ao chão. Coluna côncava, olha à frente, alonga as cinturas. Padahastasana. Enfia as mãos, as palmas das mãos embaixo das solas dos pés, ó. Mesmo que você precise dobrar um pouquinho os joelhos para fazer isso. O dedão do pé fica na raiz dos polegares, quase nos punhos. O peso tá para frente dos pés e para dentro, na parte interna dos pés.
Pés paralelos. Solta o pescoço e a cabeça. Enfia as mãos por baixo, pela frente das solas dos pés. Ó, vou mostrar aqui. As mãos vêm assim, ó. E o peso tá empurrando a raiz dos polegares para baixo. Então, tem que enfiar toda a mão, ó. É quase lá no punho. O dedão, ele tá quase já tocando o punho. Enfia mais a mão. Não são só os dedinhos das mãos, não, ó. A mão inteira, gente. A mão inteira. Mais, Lúcia, vai. Enfia a mão lá para dentro do pé. Mais ainda. Pode ir. Quebra pelo punho. Mais ainda. Pode ir. Assim, ó, Lúcia. A mão toda. Você tá assim. A mão toda. Dói? Dá para tirar? Ah, dói o dedinho? Tá. Então, pode segurar os tornozelos, é melhor. Solta o pescoço, solta a cabeça, deixa a coluna longa, pendurando para baixo, pernas para cima, uma última respiração. E tira uma mão, tira a outra. Dobra o joelho suavemente, vem desenrolando vértebra por vértebra, a cabeça é a última que se encaixa. Cola o umbigo nas costas, ergue o peito, rola os ombros para trás e para baixo. Sente o seu eixo. Muito bom. Então, agora a gente vai precisar de um almofadão e a gente vai fazer Setu Bandha Sarvangasana no almofadão. A gente vai trazer o almofadão ao longo do tapetinho, cinto nas bordas externas dos pés, as pernas trabalhando bem firmes. Senta no meio do almofadão, com o cinto aberto na largura dos quadris. Olha lá, mostra aqui, Antônio, vira os pés, por favor. Então, olha lá, tem distância entre os pés, tá? É a distância dos ombros, a distância dos quadris. Pode ser um pouquinho maior. Isso, e aí senta de frente, de costas para o almofadão, deita para trás, até os ombros tocarem no chão. Ombros tocam o chão, braços podem ficar em candelabro ou esticadinhos, abertos em T, estica as pernas. Abre as solas dos pés. Inspira profundo. Exala num suspiro e deixa os ombros derramarem para o chão, o coração se abrir. Pés vivos, ativa os pés. Abre as solas dos pés. Coxas externas, senta em cima do almofadão, Jéssica. Isso aí, tá ótimo. Essa postura é muito boa para você. Abre as solas dos pés, estica as pernas. Coxas externas para cima, coxas internas para baixo. Pernas vivas. Ótimo. Abre as solas dos pés. Agora o pescoço está fundo, macio, relaxado. Inspira. Abre o centro do peito, garganta relaxada, funda, como uma concha de feijão. O olhar repousa no coração. Então, a gente está preenchendo esses espaços que a gente abriu agora com prana novo. É importante ter coragem para se abrir, sustentar a presença quando a gente encara um conteúdo que a gente evitou por muito tempo. É importante criar uma ponte emocional consciente para essas emoções que não foram digeridas. Agora respira, você abriu esse espaço, você atravessou essa ponte.
preenche com energia nova. Essa conexão essencial com seu próprio ser. É ela que vai te guiar na conexão com qualquer outra pessoa, qualquer objeto, qualquer prática, qualquer atividade. Respira. Encontra mobilidade interna enquanto você se mantém na postura. Vai criando uma nova arquitetura somática. Respira na permanência. Reivindica cada célula desse corpo. Ele é o seu templo para a experiência na Terra. O último minuto na postura. Gera luz interna. Acende a sua luz interior. Inspiração mais longa, mais profunda, expandindo a sua capacidade pulmonar. Exalação completa. Devagar, se desvencilha do cinto, apoia os pés no chão. Eleva o quadril e empurra o rolinho entre as pernas. Tira o cinto dos pés, empurra o rolinho entre as pernas, até os quadris chegarem no chão, cruza as pernas sobre o rolinho. Deixa a coluna se estender, as costas se alargarem. Troca o entrelaço das pernas. Abraça os dois joelhos. Respira. Sente a coluna longa, as costas largas, as virilhas fundas e macias. Fica quietinha como uma pedra. Essa postura é a postura da pedra deitada. Abre os braços em T e leva os dois joelhos juntos lá para o lado direito. Respira torcido, nariz para o céu, ou se o ombro esquerdo chega confortavelmente para o chão, leva o queixo na direção do polegar esquerdo. Gira. Inspira. Exala, volta para o centro.
e leva os dois joelhos para o lado esquerdo. Inspira, exala, solta, relaxa. Sente que você tem esse poder de relaxar completamente, de restaurar todo o seu corpo. Inspira, exala, volta para o centro. Abraça os dois joelhos uma última vez. Shavasana, solta o peso do corpo todo. Relaxa completamente. O corpo inteiro no chão. Solta o anel das virilhas, o anel das axilas, toda a extensão das pernas, pés, dedos dos pés. Solta toda a extensão da coluna vertebral. Relaxa o pescoço e a cabeça. Relaxa os dedos das mãos, especialmente a raiz dos polegares, que está diretamente ligada ao neocórtex. Deixa esse cérebro frontal pesar em direção ao cérebro posterior. Deixa os olhos derramarem para fora na direção das têmporas. Se entrega completamente. Relaxa profundamente. Em total imobilidade externa. Relaxa o corpo inteiro. Suavemente, amorosamente, vem trazendo a sua consciência de volta para o ambiente externo, movendo o corpo pelas extremidades, dedinhos dos pés, dedinhos das mãos. Toma uma respiração mais profunda. Devagar, dobre os joelhos, vira para o seu lado direito. Se você pode, permaneça em Shavasana pelo tempo que você quiser, pelo tempo que você precisar. Se não, devagarzinho, vira para o seu lado direito e pelo apoio das mãos, vem voltando a sentar, com a coluna longa, o peito generosamente aberto, sentindo esse eixo
divino eixo entre a terra e o céu, que é a coluna vertebral. Cóccix bem enraizado, coroa da cabeça se abrindo em direção ao céu, recebendo os downloads cósmicos. Integrando terra e céu no eixo da coluna. Unimos as mãos em frente ao peito em Anjali Mudra, integrando o lado direito e o lado esquerdo, a energia masculina e a energia feminina internos. E repousando o nosso olhar no coração, a nossa atenção no coração, expandindo a nossa presença, integramos passado e futuro. E a partir da nossa presença, selamos a prática agradecendo e honrando o nosso próprio ser interior por nos unir em mais um dia entre os dias, sob a luz da yoga. Namastê. Um dia maravilhoso para a gente, nesse planeta incrível, que a gente sustente a alegria de viver, que a gente renove o nosso contrato com a vida todos os dias, a cada instante. Até nosso próximo encontro. Ressurgido de Shavasana. Tchau, gente.